Olá, estudante, tudo bem com você? Você está conseguindo organizar seu tempo para estudar a nossa disciplina? Pois bem, nessa videoaula, nós iremos falar sobre a estrutura do TCC. Na verdade, nós focaremos no projeto de TCC, que é o objeto da nossa disciplina. E como está estruturada a nossa aula, né? Essa aula de hoje nós vamos falar da estrutura do projeto de TCC nas suas diferentes partes, ou seja, a parte interna do TCC e o que compõe a parte externa do TCC e ou do projeto de TCC. Antes de qualquer outra coisa, eu queria lembrar para vocês que a gente já disse, né, na videoaula anterior e tem sido objeto de discussão nos nossos fóruns, que você precisa definir um tema. E é bom também que você tenha um orientador ou uma orientadora para te auxiliar nessa etapa. Uma vez que você já tem isso definido, um tema, nós vamos agora então relembrar qual a modalidade de TCC que você irá fazer, que também já foi objeto, né, da nossa última videoaula. Os trabalhos, como você está fazendo um trabalho de conclusão de curso, de um curso de graduação, normalmente a modalidade exigida é uma monografia. Essa exigência normalmente ela parte da própria instituição de ensino na qual você está matriculado, onde você está desenvolvendo o seu curso, e aqui na Univasf o trabalho de conclusão de curso da graduação é uma monografia. Segundo França Vasconcelos, os trabalhos monográficos ou monografias constituem um produto de leituras, observações, investigações, reflexões e críticas desenvolvidas nos cursos de graduação e de pós-graduação. Isso quer dizer que seu trabalho pode consistir numa revisão bibliográfica sobre um determinado assunto, ele pode ser um trabalho de pesquisa sobre dados já coletados, ou então ele pode ser um trabalho experimental em campo, que pode ser, por exemplo, realizado na sua sala de aula, ou no laboratório de pesquisa experimental. Então, você tem múltiplas opções. Escolha aquela que melhor se adeque ao seu tema. Eu quero deixar mais uma vez registrado aqui que a monografia que você irá confeccionar deverá seguir as normas da Univasf. Isso mesmo, as normas são da instituição de ensino e elas seguem orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas quem determina qual que é o modelo que deve ser seguido do trabalho de conclusão de curso é a própria instituição de ensino. Eu queria relembrar, né, e reforçar que todo o material, ou grande parte do material de consulta, está disponível na nossa pasta material de consulta, lá no nosso módulo 1. A estrutura do projeto e do trabalho acadêmico, ela é regida por uma norma chamada NBR 14.724 de 2011. Na verdade, essa NBR ela diz respeito ao trabalho de conclusão de curso propriamente dito. O nosso projeto de TCC, ele tem uma norma que é específica para ele, sobre a qual nós já vamos falar. E como escreve, né, o projeto de TCC? Que você já deve estar se perguntando, né? Qual que é a diferença do projeto de TCC para o TCC propriamente dito? A gente vai ver que tem muitos elementos em comum, então você vai usar bastante do que você fez no projeto e complementar para o seu TCC, mas tem elementos que são exclusivos, né, que são requeridos para o TCC, que não são requeridos para o projeto de TCC. Então, nós vamos fazer essa diferenciação sempre que possível e necessário. Essa norma a qual me referi, ela diz respeito aos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, tanto do projeto quanto do seu TCC. E quem preconiza, né, quem fez a normatização foi o Fórum Nacional de Normalização Técnica. A elaboração de projetos de pesquisa segue a norma NBR 15.287 de 2011 e a elaboração de trabalho acadêmico, dentro dos quais se enquadram aqui o TCC, a tese, uma dissertação, elas são submetidas à norma da NBR 14.724
de 2011. A gente vai ver que tem normas específicas para vários dos elementos do TCC e do projeto de TCC, dentre os quais os sumários, as referências, numeração de seções, as citações em documentos. E todas essas normas estão organizadas de uma forma extremamente didática no Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos da Univasf, que é quem vai ser seu melhor amigo na construção do seu projeto e do seu próprio TCC. Então, não deixe de consultar. Novamente, eu reforço que ele está disponível na nossa pasta material de consulta, lá no módulo 1, tá? Então, a gente vê, né, que tem várias normas, diferentes normas, mas você pode consultar diretamente o Manual de Normalização de Trabalhos da Univasf, que você vai encontrar todos eles. Então, vamos lá falar finalmente sobre a estrutura do projeto e do trabalho acadêmico. Nós vamos focar, como eu já falei, mas eu vou reforçar aqui de novo, hoje no nosso projeto, na estrutura do projeto. Então, o projeto é uma parte externa que compreende a capa, que é um objeto, que é um elemento obrigatório, e a lombada, que é um elemento que é opcional. Esse modelo que eu vou trazer para vocês, modelo de cada um deles, esse aqui é modelo de capa, esse modelo de capa ele foi retirado do Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos da Univasf, e você pode ver que ele mostra claramente quais são as margens necessárias, o tipo de fonte, os espaçamentos, então ele é extremamente didático e elucidativo. Mas como a gente tem um exemplo, né, de tema para trabalhar, eu fiz aqui para vocês um modelo de capa baseado no nosso tema. Então, aqui usando o título, né, do trabalho como impacto ambiental de derrame de petróleo em Ipojuca entre os anos de 2009 e 2019. Então, além da capa, que é um elemento obrigatório, a gente tem um elemento opcional, que é a lombada. A lombada é essa regiãozinha aqui do livro, né, do trabalho acadêmico, onde também vem alguns dados importantes sobre a identificação desse trabalho. Então, novamente, eu deixei aqui dois modelos para vocês, o modelo direto, que eu retirei do Manual de Normalização, e utilizando nosso exemplo, eu fiz aqui para vocês o nosso modelo de lombada, né, baseado no nosso exemplo. E a parte interna do trabalho? A parte interna do trabalho, ela envolve elementos pretextuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Então, esses elementos, nós vamos falar sobre cada um deles, mas de uma maneira mais descritiva a partir de agora. Todos eles estão baseados, né, na ABNT de 2012. Os elementos pretextuais, eles envolvem aquela parte que antecede o texto. Então, eles vão trazer informações que vão te auxiliar na identificação do trabalho. Esses elementos pré-textuais, eles devem constar, né, no projeto, devem constar num trabalho de conclusão de curso, estão todos listados aqui para vocês. Porém, aqueles que são objeto de um projeto, eu coloquei um asterisco em vermelho para você identificá-los. Então, num projeto você deve colocar a folha de rosto. A folha de rosto traz elementos quase iguais àqueles, né, as informações que você consta na capa, mas traz uma informação adicional, que é do tipo de trabalho a que se preza. Então, é uma monografia, é uma tese, né? Então, esse é um projeto de tese, é um projeto de monografia, fala de novo, né, de qual é a instituição, em qual região, em qual departamento ou qual colegiado o seu trabalho está vinculado. No seu caso, então, está vinculado ao curso de licenciatura em Ciências Biológicas na modalidade EAD. Então, ele vai trazer como obrigatório para o seu projeto a folha de rosto. A gente tem um exemplo dele. Todos esses elementos, eu volto a frisar, eles estão exemplificados muito didaticamente lá no nosso manual de normalização. Assim como, além desse elemento obrigatório, a gente tem um resumo na língua vernácula que a gente fala, que é o português, então na linguagem que a gente usa, na língua do nosso país. Um resumo em língua estrangeira, normalmente a língua estrangeira eleita é o inglês.
Pode trazer uma lista de tabela, isso não é obrigatório, você vai utilizar dependendo da quantidade de tabelas que você utilizou no seu referencial teórico, né? Quando você falou do seu trabalho, quando você expôs a importância do seu trabalho, a contextualização do seu trabalho. Se você utilizou um número razoável, né, de tabelas, você vai utilizar essa lista de tabelas, porque vai facilitar a identificação dessas tabelas pelo leitor. Assim como também essa mesma explicação, essa mesma justificativa, eu falo para a lista de abreviaturas e siglas e a lista de símbolos, né, que também não são obrigatórios para o seu projeto, são para o trabalho de TCC, mas não é necessariamente para o projeto, mas a depender do que você utilizou no seu referencial teórico, é importante que você os coloque para melhor identificação por parte do leitor. Tem que lembrar que o trabalho tem que ser claro para o leitor, você está escrevendo para uma outra pessoa, então tudo que você puder fazer para facilitar o entendimento, o faça. Assim como também, como último elemento aí, mas não menos importante, a gente vai falar do sumário, né? Que vai trazer para você quais são as seções, o que você tem em cada seção e qual é a paginação, onde é que eu encontro no meu trabalho aquele determinado assunto. Então, é extremamente importante o sumário e ele é um elemento obrigatório para o projeto também de TCC. Então, os elementos textuais, como eu já tinha comentado, são vários agora. Eles compreendem a parte escrita ou o corpo do seu projeto. Ou seja, é a parte onde você vai colocar o conteúdo do seu trabalho. E quais são, né, esses elementos textuais do seu projeto? Então, a gente tem como elementos obrigatórios a introdução, os objetivos, o geral e os específicos, um referencial teórico, a metodologia, orçamento e cronograma. Esses elementos são os obrigatórios, tá? Da parte textual do seu projeto. E nessa sessão, você irá discorrer em termos gerais sobre o seu trabalho. Então, vamos iniciar pela introdução. Na introdução, você irá fazer uma breve explanação do tema, contextualizando esse tema, de uma forma a justificar o porquê do trabalho, né? Normalmente, essa sessão é uma sessão curta, que tem no máximo 2 páginas. Normalmente, as pessoas que avaliam os trabalhos não gostam de introduções muito longas, mas a que se preza, né? A que se destina a introdução, ela se destina a dizer qual a finalidade do seu trabalho. Ela é considerada um elemento explicativo do autor ao leitor. Então, na introdução, você vai dizer sobre o estágio que se encontra a teoria, né, que está a respeito do seu tema, as contribuições que essa pesquisa que você vai desenvolver poderá trazer. Também pode falar, nessa introdução, deve falar sobre a importância do tema, sob um ponto de vista geral e em casos particulares, sobre as possibilidades de sugerir modificações. Então, esse meu trabalho, né, tendo conhecimento de tudo isso que já foi dito, esse trabalho traz a inovação, de você trazer, então, possibilidades novas para a ciência ou para a população, né, de inovações para a população. Também você aqui pode falar sobre a descoberta de soluções para casos gerais ou mesmo casos particulares. Lembro a vocês que essas são apenas sugestões que eu tirei dessa referência, Marconi e Lakatos, de 2009, mas não necessariamente você deve falar sobre cada uma delas, tá? São apenas sugestões, é uma diretriz para você escrever a sua introdução. O segundo tópico, a segunda seção, diz respeito aos objetivos. Né? Os objetivos, eles compreendem, por exemplo, o geral e, né, os específicos, como eu já disse no slide anterior, e o objetivo geral, ele é que diz respeito àquilo que você vai fazer no seu trabalho. Qual é o que você vai fazer efetivamente, né? No nosso exemplo, é avaliar o impacto ambiental de derrame de petróleo em Ipojuca, Pernambuco, entre os anos de 2009 e 2019. Veja que, basicamente, a única coisa que eu fiz diferente do título do trabalho foi colocar um verbo, o verbo avaliar. Você poderia colocar verificar, poderia colocar caracterizar, enfim, são vários, né, os verbos possíveis. Eu achei que avaliar ficaria bem adequado para o que a gente quer fazer, né, que é avaliar o impacto ambiental. Então, a partir do seu objetivo geral, você vai construir seus objetivos específicos.
os objetivos específicos dizem respeito àquelas ações que você fará para alcançar o objetivo geral. Eu coloquei 2 exemplos, né? 2 objetivos específicos com relação ao nosso tema aqui de estudo, que é um objetivo, realizar um levantamento bibliográfico utilizando diferentes bases de dados sobre derrame de petróleo em Ipojuca. O segundo objetivo, aplicar um questionário para conhecer os principais impactos ambientais decorrentes do derrame de petróleo. Então, normalmente, nos objetivos específicos, a gente usa também um pouco da metodologia que a gente vai aplicar no trabalho. Então, eu vou fazer um levantamento, eu quero avaliar, né, o impacto ambiental do derrame de petróleo em Ipojuca, mas eu não quero me valer apenas do que eu tenho de conhecimento em bibliografia. Eu quero ir para campo, fazer um trabalho, aplicar um questionário nas agências de vigilância ambiental, eu quero ir até, por exemplo, colônias de pescadores, para saber como foi o impacto do derrame de petróleo no dia a dia deles. Então, eu coloquei aqui como um segundo objetivo, né, como um dos objetivos específicos, a aplicação de um questionário, que seria a base para eu coletar meus dados. Seguindo, né, no nosso terceiro tópico de elemento textual, vem um referencial teórico, que é uma das partes que você vai dedicar um maior tempo. Porque esse é um referencial teórico, ele vai trazer para você basicamente todo o conteúdo do seu trabalho. Eu lembro a você que esse referencial teórico, ele deve ser escrito respeitando a impessoalidade, ou seja, convém que você faça essa redação na terceira pessoa. Então, evite referências pessoais como falar meu projeto, o meu estudo, né? Prefira dizer este projeto ou o presente estudo. Seja objetivo, evite um texto muito prolixo, ou seja, um texto longo demais e que use diversas explicações para falar a mesma coisa. Você explica, depois explica de novo. Seja conciso, dê uma explicação apenas, usando uma linguagem clara e direta. Seja preciso. Seja sempre preciso em suas colocações. Evite adjetivos que não denotem clareza, como, por exemplo, você deve evitar falar pequeno, médio, grande. Use um número, ou um número mais aproximado, se você não tem um número exato. Ou usar expressões como quase todos ou uma boa parte, tá? Então, diga uma porcentagem, 80% dos dados, tá bem? Então, evite coisas que sejam muito subjetivas. Outras sugestões, evitar o uso de advérbios que não denotem clareza. Sempre que possível, usar termos passíveis de quantificação. Então, ao invés de usar recentemente, antigamente, então no século XIX, no século XVII, no ano de 1805, ou usar, por exemplo, lentamente, provavelmente, lentamente, se você estiver falando de velocidade, coloque essa velocidade. Ou provavelmente, então, em termos mais precisos, 80% dos meus dados foram coletados, tá? Então, usar valores, coisas que você consiga quantificar. Também opte por ser coerente no seu texto, né? Na construção de parágrafos, você deve apresentar ideias com um texto harmonioso, né? Na construção dos seus parágrafos, lembrar que cada parágrafo constitui um assunto. Quando você muda de assunto, você faz um novo parágrafo, você deve iniciar a frase que contém uma ideia do que você quer descrever naquele parágrafo. Procure associar ideias secundárias, então juntando o que você falou anteriormente com o que você vai falar a seguir. Isso chama concatenar as ideias, chama coerência de ideias. Você vai fazer uma sequência de parágrafos que tenha fluência entre si. Então, você consegue fazer uma cadência. A pessoa começa a ler e você vai contando uma história para ela. Isso faz com que a leitura seja prazerosa e muito mais informativa. O outro item que a gente vai abordar nos projetos é a metodologia. Também pode ser descrito como em termos de material e métodos. O que quer dizer nessa metodologia? Eu peço que vocês relembrem, né, do que vocês viram em metodologia científica, uma disciplina que vocês pagaram, salvo engano, no segundo período do segundo semestre de vocês. Mas a metodologia, essa disciplina de metodologia científica, ela traz informações imprescindíveis para a construção e confecção do seu projeto de TCC.
Por exemplo, relembre lá quais são os tipos de pesquisa ou de estudo que você pode utilizar. Então, você pode fazer uma pesquisa descritiva, uma pesquisa experimental, uma pesquisa de caráter, né, de cunho de revisão. Então, você primeiro, né, aqui na sua metodologia, é importante que você descreva qual que é o tipo de estudo que você fez. Onde você desenvolveu esse estudo? Quem estava envolvido nesse seu estudo? Que população? Qual tipo de amostra que você utilizou? Eu fiz uma revisão utilizando tais parâmetros. Eu pesquisei as palavras impacto ambiental, as palavras-chave, né, utilizadas, impacto ambiental e Pojuca, e delimitei o tempo em 10 anos, nos 10 últimos anos, 2009 a 2019. Então é importante que você deixe isso claro também para o seu leitor. Além de como foi recrutada essa amostra, como você organizou essa amostra, como você coletou essa amostra e como que elas foram utilizadas, que tipo de instrumentos e medidas você utilizou para quantificar, né? Como você fez essa análise de dados, quais foram os dados estatísticos que você utilizou, quais foram os testes estatísticos aplicados, testes e pós-testes. E como que você vai apresentar, sob forma de pizza, sob forma de gráficos. Então, isso também é muito importante, a apresentação dos seus dados. Quanto mais claro for, maior o nível de informação que você pode passar. Uma coisa que a gente não pode deixar de referenciar na metodologia, quando é pertinente, é com relação aos aspectos éticos. Então, se você está trabalhando com animais de vida livre, né, os animais que a gente chama de selvagens, você tem que ter obtido para isso uma autorização do IBAMA. Se você vai utilizar animais de pequeno ou médio porte, animais específicos de experimentação, como é o caso de camundongos, de ratos, você vai utilizar bois, cachorros e gatos, de qualquer forma, independente do porte do animal, você tem que ter antes do início, né, da sua experimentação, aprovação do Conselho de Experimentação e Utilização em Animais, também dito CEUA. Né? A Univasf tem esse comitê de ética, que faz a avaliação do seu projeto, e uma vez que ele for aprovado, então aí sim você pode iniciar o seu experimento. Além do que, quem for trabalhar com a flora, tem que ter esse trabalho registrado no CIGEM, que é um programa agora do governo, e que faz com que a gente deixe registrado qual foi a espécie vegetal, onde ela foi coletada, como que foi o processamento dessa espécie vegetal, fica armazenado nesse sistema do governo. Tá? Então, é um banco extremamente importante para que a gente tenha conhecimento do que a gente tem feito em relação aos estudos, especialmente com relação à nossa flora. Tá? Eu deixo claro para vocês e registro aqui que cada metodologia, então, vai depender do tipo de trabalho que você está fazendo. Se é um trabalho experimental, se é um trabalho de revisão, né, como aqueles que a gente já comentou. Dois outros itens importantes de constar no seu trabalho são o orçamento, onde você vai especificar quem vai ser o responsável financeiro pelo projeto. Eu já tenho tudo que é necessário, né? O professor, meu orientador, ele dispõe de um laboratório e lá eu vou fazer toda a minha experimentação. Eu já tenho a autorização do IBAMA e eu já tenho o local de fazer a coleta dos meus dados. Eu vou observar a sua vocalização, então não vou precisar manusear os animais. Então está lá especificado, eu já tenho conto para isso com um aparelho, né, um gravador, com amplificador de som, enfim. Então você tem que especificar o que você tem e quem vai ser o responsável técnico. Responsável financeiro pelo projeto. Além do que, a gente finaliza aqui essa sessão de elementos textuais com um cronograma. Então aqui você vai ter que especificar cada parte do seu trabalho. De tanto a tanto tempo eu vou fazer uma análise bibliográfica, que normalmente a gente coloca o período inteiro, né, do período que a gente está desenvolvendo o nosso projeto. Dentro de determinada etapa, 1 a 2 meses, eu vou fazer a escrita, eu vou confeccionar o questionário que eu vou aplicar. Enfim, cada etapa que você for fazer deve vir no cronograma seguido do tempo que você vai utilizar, da duração, né, que você vai utilizar para fazer determinada etapa. E aí vem os elementos, uma coisa importante nos elementos textuais é que eu não vou frisar aqui, porque foram objeto, né, da disciplina Metodologia Científica, então já é a segunda vez que eu falo nessa disciplina, nessa aula, porque ela é importante, como eu falei, né, para a confecção do seu projeto.
Então, lá vai trazer para vocês todo o processo de formatação. Não esquece, né, de olhar lá no nosso manual de normalização de trabalhos acadêmicos da Univasf. Lá vai trazer para você, por exemplo, quais são os valores de imagem que você deve utilizar, qual a fonte, os espaçamentos, o alinhamento. Por exemplo, para a fonte a gente encontra exceções. Normalmente, para a fonte, no texto corrido, o tamanho é 12, mas se você faz um recuo na sua citação, essa fonte diminui normalmente para um tamanho 10. As legendas costumam ter um tamanho diferente, né, do texto corrido. O espaçamento entre linhas normalmente é de 1,5, mas nos recuos, por exemplo, e nas situações, elas são de 1, né, é simples, então esse espaçamento. Então, não deixe de verificar essas dicas de formatação que está lá no nosso manual de normalização. Então, além dos elementos pré-textuais, textuais, a gente ainda tem os elementos pós-textuais. Aqui compreende a parte que sucede o texto, né, e complementa o seu trabalho. Então, aqui você vai colocar todas as referências que você consultou. Os sites, os livros, os artigos científicos, o programa de televisão, o vídeo, enfim, tudo que você utilizou de material que foi base para a sua referência. Como fazer essas referências? Consulte de novo, né, o manual lá de normalização e também relembre que vocês aprenderam na disciplina metodologia científica. Nós vamos voltar a falar de referências, especialmente porque nós vamos ter um módulo todo sobre plágio acadêmico, né? Então, para a gente ter um cuidado também de como fazer essa citação, para a gente não fazer um processo de citação incompleta ou fazer uma cópia de textos que foram feitos, de um trabalho feito, isso que configura o plágio. Aqui também são adicionados o apêndice. O apêndice é alguma coisa que você fez específica para aquele trabalho, como por exemplo, se você usou um questionário, você deve colocar aqui nessa seção apêndice. Ou anexos. Eu me baseei em tal lei, por exemplo, né, para fazer a avaliação dos meus dados. Então, essa lei pode vir como um anexo ao seu trabalho. Então, ele funciona como um elemento pós-textual. Eu usei, de uma maneira geral, basicamente essas 4 referências, as quais fortemente eu sugiro que vocês utilizem, né? Dê uma olhada, dê uma lida, porque elas são extremamente didáticas. Então, era isso que eu queria passar para vocês nessa aula. Aguardo vocês, né, num novo momento. Até lá, pessoal!